nós daremos início ao estudo das frações. Serão várias aulas abordando esse assunto. Então, a aula de hoje, de introdução, nós vamos tratar a fração com a ideia de parte de um todo. Aqui nós temos algumas imagens de frutas, a fruta inteira, cortada ao meio, cortada em 3 partes, em 4 partes. Então, isso representa partes de um todo, certo? Quando esse todo está numa única parte, é o que a gente chama de inteiro, tá? Nós podemos ter a fração como ideia de divisão entre 2 números, podemos utilizar a fração para representar a porcentagem. Então, nós temos várias ideias de fração e que nós vamos trabalhar ao longo de várias aulas, dentro também de situações problemas. Hoje, nós vamos, então, conhecer as nomenclaturas das frações, como chama cada parte que compõe. Então, por exemplo, primeiramente é importante saber que fração, quando a gente fala de fração na matemática, nós estamos falando de divisão em partes iguais. Então, se eu pegar, por exemplo, um círculo, se eu dividir ao meio, cada parte vai representar 1/2. A fração 1/2 representa metade, certo? Agora, eu não posso pegar esse mesmo círculo, né, e dividir ele assim, olha, de maneira que eu estou percebendo claramente que tem uma parte maior que a outra. Tem que cuidar com isso, tá? Então, a fração, divisão em partes iguais. Quando nós vamos fazer desenhos para representar a fração, por exemplo, o círculo já é difícil para a gente fazer ele com divisão em partes iguais quando temos mais partes. Então, nós damos preferência, principalmente quando vamos mostrar no quadro assim, por objetos retangulares. Então, por exemplo, eu tenho um retângulo, eu quero que esse retângulo seja dividido em 2 partes. Eu estou fazendo a mão livre, mas vamos tentar então deixar bem feito, mesmo sem medição aqui, né? Então, nós temos aqui dividido em 2 partes. Cada uma dessas partes, olha, representa 1/2. Então, se eu pegar somente a metade, eu estou pegando 1/2. A outra metade também é 1/2, certo? De maneira que se eu juntar essas 2 partes, olha, 1/2 mais 1/2 tem que dar esse inteiro. Olha, 1/2 mais 1/2 significa que eu tenho 2 metades. Então, eu tenho, olha, 2 metades, que a gente lê assim, 2/2. Quando eu tenho um número de partes e peguei todas as partes, então eu estou pegando ele inteiro. Então, isso significa uma fração inteira, tá? Que a gente pode representar pelo valor 1. Então, por isso daqui agora, eu quero explicar o seguinte. O número de baixo, ele é chamado de denominador. É quem denomina, é quem vai dar nome e é quem vai indicar em quantas partes um objeto está dividido. Então, nesse caso, o objeto ali, que é o nosso retângulo, ele está dividido em 2 partes, está dividido ao meio. Esse meio significa 2 partes e esse 2 ele é representado embaixo, certo? Então, aqui eu leio 1/2. Falando também da leitura, quando nós vamos fazer a leitura, o número de cima, que a gente chama de numerador, ele numera, ele nos indica quantas partes daquele todo nós pegamos. Eu tenho um total de 2 partes. Quantas partes eu peguei? Nesse caso aqui, deixa eu apagar essa. Nesse caso eu peguei uma. A outra ainda está lá. Utilizei essa, certo? A forma de escrita dessa fração, ela é assim, olha. Então,
meio. O número de cima, que é o numerador, a gente escreve como fala, 1, 2, 3, 4. Agora, o número de baixo, a gente fala conforme o número de partes em que for dividida. Se for dividida por 2, nós vamos chamar de meio. Eu também posso fazer a leitura 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. Ao longo dos estudos, a gente vai se habituando também a fazer essa leitura 1 sobre 2, né? Mas se pedir, então, para a gente escrever por extenso como ler a fração, então nós vamos escrever 1 meio. Se essa figura tivesse sido dividida em 4 partes, olha, então se eu dividir ao meio, vou dividir ao meio de novo, tá? Vamos imaginar que essas partes estejam ficando iguaizinhas, por favor, tá? Fração, divisão em partes iguais. Vamos imaginar, então, que aqui eu tenho um objeto, ele está dividido em 4 partes. Essas 4 partes já representam o denominador, tá? Então, já vai ser o número que fica embaixo, denominador. Ele representa em quantas partes o todo foi dividido, tá? E a gente lê quartos. Então, aqui, se eu pegar a figura toda, eu tenho 4 quartos, tá? A figura toda, ó, eu tenho 4 quartos. 4 quartos significa que eu tenho ela inteira. Então, eu posso representar pelo 1. Olha aqui a ideia da divisão que a gente vai falar em outro momento também. 4 dividido por 4 é 1. Essa é a ideia da divisão. Então, é 1 inteiro. Aquilo está cheio, né? Todo ele. Agora, vamos supor que eu pegue apenas 2 partes. Se eu pegar apenas 2 partes, eu terei 2 quartos, tá? Das 4 partes em que o objeto foi dividido, eu peguei 2. Então, das 4 partes, eu peguei 2. Isso daqui, o número 2 é o numerador, o número 4 é o denominador, e eu leio assim: 2 quartos. Se eu tiver um objeto dividido em 3 partes, eu vou chamar cada parte de terço. Terço quer dizer 3, tá? Divisão por 3. Então, se eu tiver um objeto que está dividido em 3 partes e eu pegar uma, eu peguei 1 terço. Olha como se escreve. 1 terço. Cada parte dessa divisão aqui, olha, da fração, do todo, né? Representa a fração 1 terço. Então, eu tenho 1 terço, outro 1 terço e outro 1 terço. De maneira que se eu juntar essas 3 partes, nós vamos ter um momento específico que vamos estudar as operações de fração com frações, mas já dá pra gente ir também dando essa ideia. Olha, 1 terço mais 1 terço mais 1 terço, eu terei 3 terços. Então, observa que nessa junção eu não mudo o denominador, porque o denominador ele indica em quantas partes o todo foi dividido. Imagina que aqui eu vou somar 3 mais 3 mais 3, e se eu colocar 9, eu vou estar dizendo que essa figura que eu estou observando está dividida em 9 partes. E não é isso, ela está dividida em 3 partes. Então, mesmo que eu faça cálculos, esse número do denominador, ele continua mostrando para mim como que aquele objeto foi dividido. Ele foi dividido em 3 partes. Então, se eu pegar uma parte, mais a outra parte, mais a outra parte, eu peguei ela toda. Então, eu peguei as 3 partes, então eu peguei 3 terços. Ó, e aqui, nesse caso, vai representar, então, o inteiro, certo? Se eu tivesse pego 2 partes, então, se eu peguei 1 terço e outro 1 terço, então, eu estarei, ó, 1 terço mais 1 terço, 2 terços. Agora, com relação à leitura das frações, então eu escrevi aqui embaixo, ó, o denominador do 2 até o 10, tá? O denominador é o número de baixo. Então, o número que fica embaixo, se ele for 2, nós vamos ler meios.
3 são terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimo. A partir do 10, a gente inclui a palavra avos. Então, se o número de baixo for 11, por exemplo, essa aqui, nós vamos ler 10, 11 avos, tá? Então, até o 10, nós temos um nome especial, digamos assim. A partir do 10, nós vamos falar normalmente o número e acrescentar a palavra avos. Aí vai aparecer algumas especiais, que é o 100, por exemplo, 1/100. O 1000 é milésimo, tá? Então, vamos ver essa daqui. Essa fração, então, nós lemos 1/2. Aqui, 2/3. Aqui, 1/9. Se for 2, 2/9, tá? Aqui, 10, 11 avos. Então, olha aqui o denominador, como a gente lê acima do 10. Fala o número normalmente e acrescenta a palavra avos. Aqui, 2, 15 avos. Então, esse aqui é o denominador, tá? Aqui, 1/100. Certo? Então, isso é relacionado à forma de ler as frações. Agora, nós vamos ver uma outra ideia da fração que pode ser representada pelo número que a gente chama de misto. Por exemplo, essa ideia que está sendo mostrada aqui. Ó. Vamos imaginar uma seguinte situação. Nós estamos em 5 amigos, temos 2 chocolates, digamos assim, e queremos dar um pedacinho igual para cada um. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer a divisão conforme está ali no desenho, ó, assim. Nós estamos em 5 amigos, então um vai ficar, todos os pedaços são iguais, porque ele é quadradinho, né? Então, um pegou esse, o outro esse, o outro esse e o outro esse. E acabou. E o outro? O outro, a gente vai ter que abrir um outro chocolate, então. Então, nós vamos abrir. Ele tem que estar dividido da mesma maneira para que o outro coleguinha receba um pedaço do mesmo tamanho, certo? Agora, e se a gente quisesse representar isso numa operação ou explicar como isso aconteceu? Então, nós podemos falar, nós utilizamos um inteiro e um pedacinho do outro. E como que isso fica matematicamente? Então, isso fica assim, olha, esse chocolate, ele foi dividido em 4 partes e foram pegos as 4. Então, ele acabou. Teve que pegar outro. Então, teve que pegar mais um outro. Que para ficar justo, né? E para a gente poder somar, nesse caso aqui também, foi dividido igualmente. Então, também em 4 partes e foi pego uma. Então, aqui, eu quero mostrar a importância do seguinte, do denominador. O denominador, ele indica como esse objeto foi dividido. Então, seja o primeiro ou seja o segundo chocolate, eles foram divididos em 4 partes. Então, esse 4, ele não vai mudar ali, tá? Então, ele permanece esse 4. Agora, os numeradores, ele indica quantas partes eu peguei. Então, do primeiro, eu peguei 4 e do outro, eu peguei mais uma. Então, na verdade, eu tenho uma fração que representa 5 quartos. Quando o numerador fica maior que o denominador, significa que eu tenho mais de um objeto. Significa que um já foi pego inteiro e já começamos outro, né? Assim eu posso ter 2 inteiros, 3 inteiros, né? Então aqui no caso, toda fração em que o numerador está maior do que o denominador, significa que já passou de um inteiro, tá? Então, aqui no caso, nós temos a ideia da divisão como fração, né? Então, a gente vai ter 1, alguma coisa. Nesse caso, se a gente dividir, então vai dar 1,25. O que eu quero mostrar agora aqui para vocês, antes disso, é como a gente representar isso na forma mista. E
Esse objeto que foi pego inteiro, ele será representado pelo 1. Então, eu já tenho 1 inteiro. Esse outro, ele vai ficar representado pela parte fracionária, que é 1/4. Então, ele fica assim, olha, a parte inteira fica disposta de uma maneira em que o traço da fração pegue no meio dela ali, para indicar que isso é um número, escrito na forma mista, porque ele tem uma parte inteira e a outra fracionária. Aproveitando essa situação, então eu já quero falar dos tipos de fração. Nós temos a fração própria. Fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador, tipo 2/3. 2/3 significa que eu não peguei ainda o todo. Se eu não peguei o todo, então eu peguei só uma parte. Então é propriamente uma fração, porque não completou o todo. Então é a fração própria. A fração imprópria é aquela que não é propriamente uma fração porque ainda não completou o todo. Não, ela já completou um todo e já tem mais uma parte, que é como, por exemplo, aquela fração 5/4 ou aquela fração 8/3, que já tem inteiros, né, e uma parte. E nós temos a fração aparente. A fração aparente, por exemplo, aquele caso ali, olha, eu tenho 2 objetos que foram pegos todo ele. Então, eu tenho 2 inteiros, que no caso está dividido em 4 partes. O primeiro representa 4/4, mais o outro que também representa 4/4. Se eu for contar todas as partes, olha, o denominador tem que mostrar como foi dividido em 4. Então, se eu vou somar o numerador, eu tenho 8 partes no total, se eu contar cada parte de cada figura, então vai dar 8/4. Como a fração tem a ideia da divisão, 8/4 é o mesmo que 8 dividido por 4, ou eu estou observando pela figura que eu tenho 2 inteiros. Então, essa fração, ela é chamada de aparente, porque ela tem essa aparência de fração, mas na verdade ela está exata, tá? Representa um valor inteiro. Então, era isso para a nossa aula de hoje sobre fração.